Considere esse triângulo aqui obtusângulo, com esse ângulo alfa, esse lado A, esse lado B e esse lado C, certo? Eu quero achar uma relação entre essas variáveis alfa, A, B e C. Eu vou descer aqui uma altura. A altura de um triângulo obtusângulo ela é sempre exterior ao triângulo, ela fica do lado de fora. Eu vou chamar aqui de H e aqui de C'. Do Teorema de Pitágoras, aquele lá que a gente demonstrou, nós temos que, por exemplo, o triângulo grande, A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a H ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, C mais C' ao quadrado, não é isso? E para esse triângulo aqui pequeno, também retângulo, nós temos que a hipotenusa B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C' ao quadrado. Certo ou não? Daí, vamos relacionar então isso aqui tudo. Mas eu não quero que apareça H e nem C', porque foram coisas que eu criei depois, eles têm que sumir. E ao mesmo tempo, o meu alfa tem que aparecer. Então eu tenho que aparecer com alfa e sumir com H e C'. Veja só que se eu pegar esse ângulo aqui, na verdade é o suplemento de alfa, né? É o ângulo 180 menos alfa, correto? Que eles dois somados tem que dar 180 graus, que é esse ângulo raso aqui da base do triângulo. Posso fazer aqui o cosseno de 180 menos alfa. Cosseno de 180 menos alfa. O cosseno de 180 menos alfa vale C' sobre B. Que também é a mesma coisa que o menos cosseno de alfa, é ou não é? O cosseno de 180 menos alfa é igual ao menos o cosseno de alfa. Se você não lembra, você pode fazer cosseno de 180 menos alfa é igual cosseno de 180 vezes cosseno de alfa mais seno de 180 vezes seno de alfa. O seno de 180 é zero, então isso aqui tudo fica zero. O cosseno de 180 é menos 1. E o cosseno de alfa é o cosseno de alfa. Olha aí. Cosseno de 180 menos alfa é o mesmo menos cosseno de alfa. Aqui está. Ei, Lu! Então vamos tentar relacionar isso com isso. A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C ao quadrado mais C' ao quadrado mais 2 vezes C vezes C', né? É isso mesmo. Ora, mas olha só, veja isso aqui. H ao quadrado mais C' ao quadrado. É justamente quem eu tenho aqui, que é B ao quadrado. Então, a gente fica com A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes C. Em vez de escrever C', eu vou escrever menos B vezes cosseno de alfa. Sim ou não? Sim. 2 vezes C vezes menos B vezes cosseno de alfa. Logo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. Lei dos cossenos para triângulos obtusângulos. Maravilhoso. Porém, tem mais coisa. Ângulo alfa, lado A, lado B, lado C. Vamos traçar aqui uma altura em H, um ângulo de 90. E na verdade o meu C, eu vou fazer que seja C1 e C2, sendo tudo isso aqui C. Certo ou não? Certo, mano.
Considere esse triângulo aqui não obtusângulo ou acutângulo. Uma vez traçada essa altura H, o que eu posso fazer? Aplicar teorema de Pitágoras nesse triângulo e nesse. De que forma? De forma que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C2 ao quadrado. Também B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C1 ao quadrado. Além disso, vamos lembrar que C é igual a C1 mais C2. É ou não é? É. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou isolar o H ao quadrado, na verdade. E vamos ver o que isso nos fornece. E aqui fica H ao quadrado. De forma que eu posso comparar essas duas equações. Fazer que A ao quadrado menos C2 ao quadrado é igual a B ao quadrado menos C1 ao quadrado. Sim ou não? Então, como eu sei mais ou menos onde eu quero chegar, quero relacionar o lado A, o lado C e o lado B, a lei dos cossenos, também para triângulos acutângulos. Eu vou deixar o A sozinho do lado, que é como ele fica exposto. De forma que fica A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C2 ao quadrado menos C1 ao quadrado. Mas veja bem aqui que C é igual a C1 mais C2, só que C2 e C1 não vão aparecer, porque eu que criei. Então eu vou fazer o seguinte. Que? What? Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer C2 é igual a C menos C1 e jogar isso lá dentro, certo? Só que lá tem C2 ao quadrado, já vamos fazer aqui então. C2 ao quadrado seria C menos C1 ao quadrado, que seria C ao quadrado menos 2C vezes C1 mais C1 ao quadrado. Vamos jogar lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C2 ao quadrado, que é tudo isso. C ao quadrado menos 2 vezes C vezes C1 mais C1 ao quadrado. Tudo isso é só o C2 ao quadrado. E o que sobrou aqui é o menos C1 ao quadrado. Veja que nesse finalzinho aqui eu tenho A, B, C, C de novo e o C1 de intruso. Eu vou tirar esse C1 daí. De que forma? Fazendo aparecer alfa. Ou melhor, cosseno de alfa. O cosseno de alfa ele é igual a C1 sobre B. Então C1 é igual a cosseno de alfa vezes B. E é isso que eu vou jogar aqui dentro. Então vamos ficar com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes o cosseno de alfa vezes o B. Então finalmente A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. Também para triângulos acutângulos. Lei dos cossenos.